Produtores do extremo oeste voltam a viver dias de angústia com a possibilidade de o governo federal declarar terras indígenas em Cunhaporã e Saudades. Isso foi pago e foi tudo nós que construímos ali. Se vai ser derrubado o marco temporal, então a bagunça está feita no Brasil inteiro. O direito de propriedade, algo inviolável e sagrado, precisa ser respeitado, como também as regras de demarcações. Problemas desta natureza geram inquietude social nesses municípios e nos estados também. Em Brasília, o foco será criar leis que garantam a segurança jurídica. Que elas passem pelo Congresso Nacional. E tem mais. Presidentes do Sistema OSESC foram apresentados aos números do cooperativismo de 2022. Oxigena a economia de diversos setores. E o sucesso do ano passado precisa ser alimentado em 2023. Nós crescemos em faturamento 21%. E assim seguimos nós, defendendo quem produz, quem luta pelo bem-estar, quem mantém a economia em pé. Então, vamos juntos nessa jornada por esse mundão agrícola. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. OSESC Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Fertilizantes especiais Fecoagro para culturas de verão. Produtor que se planeja, colhe mais. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio, estamos chegando e a gente começa destacando a Assembleia Geral Ordinária da OSESC, que apresentou o balanço de 2022 e definiu as metas para 2023. O foco é continuar acelerando, mas com ações seguras que possam manter o cooperativismo sempre estável. No encontro de Florianópolis, o que chamou a atenção foi o grande número de cooperativas filiadas que estiveram na AGO deste ano. Esses homens e essas mulheres aí, que compõem o grande grupo do cooperativismo catarinense, são responsáveis pela administração direta de quase 4 milhões de pessoas. Isso mesmo, quase 4 milhões. Porque esse é o número de cooperados, de gente que defende as nossas bandeiras e os nossos princípios. Gente catarinense que fez uma opção pelo associativismo, pela caminhada conjunta, pela socialização. Os líderes cooperativistas que estão aqui em Florianópolis no dia de hoje representam um segmento que orgulha Santa Catarina e o Brasil. É um sistema que congrega, agrega, valoriza, que une pessoas, que movimenta a economia do Estado. Afinal, hoje, mais da metade dos catarinenses já aceitaram o cooperativismo como filosofia de vida. E na Assembleia Geral Ordinária, realizada em Florianópolis, a OSESC apresentou o relatório do ano aos presidentes das 250 cooperativas filiadas. Nele, no relatório, estão o passo a passo de cada ramo de atuação. No critério geral, o crescimento consolidado passou dos 21%. Nós estamos felizes porque a participação das cooperativas está sendo muito boa. Nós temos pessoal de todo o estado aqui, pessoal de todos os ramos do cooperativismo. Então acho que essa intercooperação que há em Santa Catarina, por isso que Santa Catarina cresce no cooperativismo. É a nossa. Então nós estamos aqui hoje para fazer a nossa assembleia de prestação de conta. Nós já divulgamos isso através da nossa imprensa catarinense. E hoje então nós estamos fazendo a prestação de conta para nossas cooperativas. Mas mais feliz ainda porque o cooperativismo de Santa Catarina cresceu em todos os sentidos. Nós crescemos em faturamento 21%, isso é muito bom, mesmo num ano tão difícil, né, que a gente atravessou. Nós tivemos ainda pandemia, tivemos guerra, tivemos eleição, mas a participação das cooperativas foi muito importante. A dedicação de cada um dos nossos presidentes, das suas cooperativas lá na base. Crescemos no número de emprego, investimos mais de 2 bilhões de reais no ano de 2022. Então acho que o cooperativismo, crescemos no número de associados, que isso é muito importante. Isso dá credibilidade e assinar com o cooperativismo de Santa Catarina. Cada ano que passa está tendo mais credibilidade no nosso estado.
O ramo crédito foi o que mais cresceu em termos de associados. Hoje, as 6 bandeiras do setor reúnem 3 milhões de cooperados. É um contingente principalmente urbano que, enfim, entendeu as vantagens de uma cooperativa de crédito. Porque os bancos, eles antigamente, eles foram chegando cada vez mais nas comunidades onde não tinha atendimento, né? E agora não, as cooperativas se formam nas comunidades. Elas não vêm de fora, se formam na comunidade e o dinheiro da comunidade gira naquela comunidade. O que se busca fora são recursos de investimento, que geralmente é o que falta. Mas recursos para financiamento de modo geral, para as atividades do associado, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ele consegue na sua própria cooperativa. Isso tudo faz circular o dinheiro na cooperativa, faz circular o dinheiro na sua região e traz o benefício para essa região. O segundo ramo que mais possui cooperados é o de infraestrutura, onde estão as cooperativas de eletrificação rural. Hoje são quase 500 mil de associados, onde as 39 cooperativas buscam excelência em tudo o que fazem. As cooperativas de infraestrutura, de eletrificação, elas têm espaço para crescer mais no mercado? Sim, por que não? Eu acho que se você quiser ter mais do que eu, mais solo, você tem que levantar mais cedo. Você tem que diversificar teu sistema. Nós somos talvez até um exemplo de diversificação no sistema de infraestrutura no estado. Nós temos 13 atividades diferentes dentro do nosso sistema e que contribuem, não é só energia, só rede. Nossa receita do sistema de redes, ela apenas traz 23%. Todas as demais vêm de outras atividades. Então acho que sempre tem uma luz no fim do túnel, sempre tem um sol brilhando mesmo depois da tempestade. Mas como sempre, foram as cooperativas agropecuárias que deram de braçadas nos números de 2022. Elas não são muitas, 49 para ser exato, mas os 82 mil cooperados geraram um faturamento de 56 bilhões de reais. Dinheiro que faz o agro se agigantar. O agro é muito amplo, né? E por isso, dentro do mesmo ramo, nós encontramos gente sorrindo e gente chorando, né? Já há algum tempo nós temos observado que as commodities agrícolas foram valorizadas, quem produz grãos teve bons preços no mercado, nem sempre isso representa bons lucros também, porque os custos sempre andam juntos, né? Mas quem necessita do grão para industrializar e transformar, por exemplo, em proteína animal, passa um período já longo sem a condição de repassar esses custos de maneira adequada aos seus produtos. Então, o agro como um todo precisa comemorar, ele faz a riqueza circular, o dinheiro muda de bolso, oxigena a economia de diversos setores, mas, obviamente, que há momentos, eu costumo sempre dizer que há o dia da caça e o dia do caçador. E é assim que vai continuar sendo. Por isso a gente precisa estar preparado para que nos momentos ruins a gente tenha energia guardada para que no momento bom a gente possa estar presente no mercado e praticando o nosso papel. Só em sobras, dinheiro que está retornando aos cooperados, seja depositado em conta corrente ou em cota capital, o valor de 2022 bateu na casa dos 4 bilhões de reais. É isso que faz a sociedade evoluir, porque ao compartilhar resultados, o cooperativismo transforma vidas. Depois dos comerciais, a gente vai desenhar tintim por tintim o quadro que se emoldura com a possível demarcação de terras indígenas no extremo oeste do estado. Os colonos querem segurança para produzir. A gente fica com dúvida em investimentos a longo prazo. Os filhos desses colonos querem garantias de futuro. Sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Mas a gente seguiu firme e a gente sempre tem a esperança de que prevaleça, né? E os políticos querem segurança jurídica para o processo. E o que a gente espera é realmente que a lei prevaleça, que a Constituição Federal prevaleça. Fiquem conosco, já voltamos.
Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, Osesc Sescope Santa Catarina e Fertilizantes Fecoagro. Todo ano, os resultados do Cicobi são divididos entre os cooperados. É o benefício da sobra. Essa distribuição é algo que está entrando, que você está recebendo de volta. Hoje eu vou adquirir meu trailer. Já está bem perto. Não poder acumular ou poder pagar alguma continha anual. Ele investiu no nosso projeto. Acho que o Cicobi está muito mais na nossa vida, né, na nossa cidade, né, do nosso lado do que as outras instituições. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. Osesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da Fecoagro. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooperene+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooperene+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. Imagine você, de uma hora para outra, ser despejado de casa. Assim, sem mais nem menos. Só porque alguém disse que a sua casa não lhe pertence mais. Você aceitaria sem lutar? Sem defender a sua propriedade? Imagino que não. Bom, esse cenário, é claro, guardadas as suas proporções, é o que estão vivendo os agricultores do extremo oeste do estado. Num belo dia, sem mais nem menos, o antropólogo, sem olhar o contraditório, decidiu que aquelas eram terras indígenas. Pronto. Isso bastou para criar o maior território de incertezas desse estado. A única certeza é que ninguém vai cair sem lutar. O desabafo da Juliane. A partir desse momento que eles não vão mais receber um alimento, eu acho que eles não vão começar a encarnar um boi, um gado, alguma coisa para se alimentar. E a incerteza do Ney. Quando fala de origens, né, que os indígenas têm origem no Brasil, eu pergunto, e a minha origem? A minha origem não é aqui? Expressam a realidade vivida por 285 famílias moradoras dessa área do mapa, onde ficam os municípios de Cunhaporã e Saudades, que, segundo o governo federal, é considerada terra indígena. Esse imbróglio todo começou em 2000, quando um grupo de índios veio aqui para a região alegando que essas terras lhes pertenciam. A partir daí, se iniciou uma imensa insegurança jurídica. Os agricultores precisaram se organizar em associação para se defender. Eles venceram a ação na primeira instância em Chapecó, na segunda, no TRF4 em Porto Alegre, mas há anos o processo segue adormecido em alguma gaveta no Supremo Tribunal Federal. Já são mais de 23 anos de uma imensa dor de cabeça. O seu Valdino é o pai da Juliane, que é a irmã mais velha do Rodrigo, filhos também da dona Elaine, que vive uma vida de angústias e incertezas. A propriedade, de 33 hectares, onde produzem grãos, leite e aves, devidamente escriturada, legalizada, é a terra onde o seu Valdino nasceu, cresceu, criou família. São 70 anos cultivando essas terras. Nós fazíamos lavoura e era judiada.
porque tinha que começar tudo do zero. Certo. Tinha que fazer casa e tudo. E aqui foi evoluindo. Sim. E como é que o senhor vê essa situação hoje da sua área, está numa área considerada terra indígena? Olha, eu acho um absurdo, porque isso foi pago e foi tudo nós que construímos ali. E o senhor, desde criança, nunca viu índio por aí? Não, eu não. E o seu pai falava alguma coisa? Não, o pai também não falava de índio, porque quando eles compraram, a área dele era de mato, mas não tinha índio. E o senhor fica preocupado? Mas e como? Porque não tem como é que eu vou investir ainda. Sim. E parar também não dá. O pior disso tudo é que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, está barrado por decisão administrativa. É só ler a parte final do relatório, onde consta terras indígenas. E sem o CAR, a família não consegue crédito e nem a liberação sanitária dos aviários. A gente fica com dúvida em investimentos a longo prazo, tipo pegar financiamentos a longo prazo, a gente não sabe se vai conseguir pagar ou se vão poder ficar na propriedade. Já estamos há anos nessa angústia, mais de 20 anos com esse problema indígena aqui. E esbarra muito na questão do cadastro ambiental rural, né? Sim, nós precisamos do CAR também para financiamentos, para aprovar para o banco que nós estamos produzindo, senão o banco também não pode liberar um financiamento se nós não produzir. E para produzir nós precisamos do CAR para licença ambiental. E o CAR não libera? Não libera. E nós precisamos para fazer um custeio, financiar um trator, porque os tratores quando vê, eles precisam de mais tecnologia. O meu sogro contou para nós ali na família que em 1935 o avô dele chegou aqui nessas terras e ele então foi responsável por abrir os picos, os marcos, pela Companhia Sul Brasil. E aí depois ele ganhou um pedaço de terra onde justamente nós estamos morando agora nesse momento, né? E ele então ficou responsável em abrir essas terras e distribuir para as famílias que iam entrando e comprando essas propriedades, né? E agora as pessoas não têm mais direito da sua propriedade onde eles têm a documentação, sendo que em 1935, quando ele chegou aqui, não havia nenhum índio, né? A família Lambi, onde o seu Pedro e a dona Íria constrói patrimônio há décadas, também está em área de litígio. São 86 hectares, onde produzem grãos e gado, onde criaram o NEI, onde vivem desde 1952. Os registros, todos eles, já amarelados pelo tempo, são provas vivas de que essas terras têm donos. E se depender do seu Pedro, vai continuar tendo. Nunca se sabe, né? Que esses políticos aí, eles estão querendo vingança do povo, né? Então, a gente aguarda que não seja mais. É assustador isso aí. Fica difícil pensar em investir? Claro, porque todos os investimentos a longo prazo, nada foi feito desde o meu pai era vivo, né? Faleceu há 2 anos atrás. Então já sempre foi freado os investimentos a longo prazo, né? Porque era tudo para pouco tempo, né? E o que deixa muito a desejar é essa questão, né? Em 2 instâncias, os agricultores venceram, o projeto para no STF não anda. E agora o que mais preocupa é o marco temporal, né? Se vai ser derrubado o marco temporal, então a bagunça está feita no Brasil inteiro, eu acho. Não é só o nosso caso aqui, porque daí todas as histórias que a gente aprendeu na aula vira tudo alvo de reserva indígena, então, né? O Ney nasceu aqui, cresceu aqui, já está formado, é veterinário por excelência, mas sempre precisou conviver com essas angústias. Quando começou esse processo, eu tinha 9 anos. Eu estava na 3ª série do primário. Hoje já sou formado, já trabalho, já há 10 anos de formação. Então, assim, a nossa vida continuou nesse tempo. Apesar das incertezas, né? A gente continuou. Então, sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Mas a gente seguiu firme e a gente sempre tem a esperança de que prevaleça, né? Essas fotos antigas, registros da década de 30, quando os primeiros imigrantes vieram para cá, não citam em tempo algum a presença de índios por essas bandas. Por isso, as cooperativas agropecuárias, que têm associados cercados por essa enorme incerteza, decidiram que também vão defendê-los. É uma insegurança muito grande, nós temos vários agricultores que querem investir, investiram muito, né? E isso traz uma insegurança muito grande, que é muito ruim para todas as pessoas que estão envolvidas e hoje
já com ameaça de ampliação dessa área. E para evitar que quase 3.000 hectares de terras produtivas se percam, um encontro suprapartidário reuniu 2.200 pessoas em Cunhaporã, entre políticos, juristas, produtores rurais, líderes do agro e defensores do bem comum. Todos com a mesma causa, com a mesma tese. Tivemos reunião na AGU com o presidente Lira, e o presidente Lira, diante da Rosa Weber ter pautado o projeto, esse processo, né, de demarcação, da repercussão geral, agora para o início de junho, o presidente Lira, a gente teve a garantia dele de que ele vai pautar o PL 490, que é justamente para definir o marco temporal via lei, né? E eu fiz um projeto de lei, inclusive, para que as demarcações, elas não sejam só uma competência exclusiva do presidente da República, a partir de um processo da FUNAI, muitas vezes unilateral, mas que elas passem pelo Congresso Nacional. Tenha o aval do Congresso Nacional. Isso dá mais legitimidade, mais um processo contraditório com ampla defesa, porque hoje, simplesmente, o site da FUNAI está fora do ar. Eu fiz requerimento de informação, estamos pedindo para convocar a ministra dos Povos Indígenas. Tenho atuado muito firme nessa situação, justamente depois eu vi o apelo aí da prefeita Luzia, do prefeito de Saudades, entre os agricultores, falar com os advogados deles, e estamos aqui hoje nessa audiência pública justamente para mais uma vez ouvir e levar esse pleito no âmbito federal, porque é lá que vai ser resolvido. Outra coisa também que nos preocupa é a questão de demarcações administrativas, né? Então a gente está aqui hoje para ouvir as pessoas mais uma vez, né, para reforçar tudo isso que a gente já vem acompanhando ao longo dos anos, e a gente percebe toda a região em peso aqui, né, preocupada em resolver essa situação. E o que a gente espera é realmente que a lei prevaleça, que a Constituição Federal prevaleça, né, e que a gente consiga chegar a um acordo nesse momento para que o país possa se desenvolver em harmonia. Os deputados estaduais da bancada do Oeste decidiram entrar em campo e criar, através de leis, regras que coloquem um basta nessas questões. Chega de insegurança jurídica. Eu defendo de que todas essas demarcações, quer seja ampliação de terra ou demarcações de terras indígenas novas, aldeamentos novos, obrigatoriamente teria que passar pelo crivo do Congresso Nacional. Porque lá estão todos os representantes da nossa nação. E problemas desta natureza geram inquietude social nesses municípios e nos estados também. Então o Congresso deveria de ser parte integrante no momento de homologação dessas contendas que nós temos por todo o nosso Brasil. Então nós temos que evoluir nessa questão legislação. Nós haveremos de fazer uma grande movimentação via Parlamento Catarinense, cuidando de um modo global e geral a situação terras indígenas em Santa Catarina, e levarmos aos ministros, quem sabe, um dossiê elaborado pelo Parlamento Catarinense como uma referência e uma atenção toda especial para Santa Catarina nessas questões indígenas. No marco regulatório, os índios passam a ter mais de 20% do território brasileiro. Mais de 70 mil hectares por índio. Então é uma controvérsia muito grande. Essa região aqui de Saudade, Cunhaporã, como várias regiões de Santa Catarina, nem sequer existe índios habitando nesses locais, e as escrituras são datadas de 1910, 1920, já está na terceira, quarta geração das famílias. É um absurdo o STF agora levantar esse tema, provocado por interesses ocultos, no sentido de desestabilizar a agropecuária brasileira. Eu tenho certeza que os brasileiros que trabalham e que produzem, as famílias que vivem do campo, geram a riqueza desse país, sairão vencedoras desse embate, mas não precisariam estar passando por esse sofrimento. Nós temos uma situação consolidada no Brasil. Infelizmente, estão tentando retroagir. E isso traz enormes prejuízos para a sociedade como um todo. Para o campo, para a cidade, mas mais principalmente em Santa Catarina, caso específico, um estado altamente produtor, que exporta muito, que põe alimento de qualidade nas mesas dos principais países do mundo inteiro. Fazer esse retrocesso, eu não concordo. Prefiro estar do lado daquelas pessoas que querem o desenvolvimento, que querem fazer com que Santa Catarina continue aparecendo cada vez mais e melhor no mapa mundial. Tirar da terra quem sempre viveu nela é a primeira injustiça social. A segunda é que pode gerar uma insegurança jurídica jamais vista. Aí vem a pergunta: depois disso tudo, como ficará a relação entre os índios e os colonos? Quem vai cuidar deles?
Ou vocês acham realmente que será uma relação harmoniosa? Enquanto o marco temporal aguarda julgamento no STF, os agricultores aguardam para definir qual será o seu futuro. E o que eu posso lhe desejar é um dia abençoado, uma semana produtiva. Um forte e cooperado abraço para você e até mais. Tchau! Todo ano, os resultados do Sicoob são divididos entre os cooperados. É o benefício da sobra. Essa distribuição É algo que está entrando, que você está recebendo de volta. Hoje eu vou adquirir meu trailer. Já está bem perto. Tu poder acumular ou poder pagar alguma continha anual. Ele investiu no nosso projeto. Acho que o Sicoob está muito mais na nossa vida, né, na nossa cidade, né, do nosso lado do que as outras instituições. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooper N+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais.